Amados, nós chegamos ao momento em que ouviremos ao Senhor falar conosco. E o Senhor ainda faz isso, o Senhor fala. O Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que se revela. A questão que hoje Ele faz isso de uma forma especial, por meio da palavra que Ele já inspirou, que Ele já revelou. Está nas Escrituras. E ao lermos as Escrituras, podemos ouvir o Senhor falar com cada um de nós. Por isso nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ilumine, nos dê entendimento para lermos e aplicarmos a palavra dele às nossas vidas. Então falemos com o Senhor. Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, queremos nos colocar diante de Ti, não pela nossa autoridade, não porque temos algum direito com base em quem nós somos por nós mesmos, mas sim com base na autoridade, na mediação do nosso sumo sacerdote, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre o Senhor e os homens, porque Ele mesmo se tornou um de nós, se tornou um homem, Senhor. Por isso nós nos achegamos a Ti por meio dele, e confiamos que o Teu Filho Jesus é aquele que também derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que inspirou essas palavras para que o apóstolo João as registrasse de maneira fiel e que elas fossem preservadas através dos séculos e chegassem até nós. Por isso, Senhor, suplicamos que o Teu mesmo Espírito venha nos dar entendimento das palavras que Ele revelou a João, e que nós possamos ter o entendimento e também a disposição de coração para colocarmos em prática as Tuas verdades, Senhor. Mais uma vez oramos, confiados na autoridade do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós chegamos ao texto da igreja em Filadélfia. Está em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 7 a 13. Apocalipse 3, 7 a 13. Se você perdeu as outras mensagens, você consegue ouvi-las na gravação que está lá no YouTube. Hoje nós chegamos a essa carta, uma igreja a quem Jesus não tece nenhuma crítica. Assim como a igreja de Pérgamo, Jesus não teve críticas àquela igreja. Da mesma forma, Jesus não tem críticas a essa igreja em Filadélfia. É nessa carta que nós vamos meditar hoje. Eu vou fazer a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que se habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, pensem em igrejas pequenas, pensem em igrejas reunidas em uma sala simples, em um salão simples, às vezes em uma casa, às vezes
como acontecia em alguns contextos cristãos do passado, até mesmo debaixo da terra, em catacumbas, ocultos dos olhos daqueles que os perseguiam. Não há muitos membros, não há grande influência social, não há recursos financeiros abundantes. Talvez alguns irmãos tenham perdido oportunidades de trabalho por causa da fé. Talvez alguns familiares zombem deles. Talvez a cidade ao redor nem saiba que aquela igreja exista em alguns contextos, porque são aquelas igrejas ocultas, escondidas dos olhos daqueles que as massacram, as perseguem. E muitos desses contextos, irmãos, perguntam: o que uma igreja tão pequena, tão fraca, pode realmente fazer? E à primeira vista, irmãos, à vista dos nossos olhos humanos, parece muito pouco que ela de fato pode fazer, porque é pouca gente, é pouco poder, é poucos recursos financeiros, pouca influência social e política. Só que agora imagine essas mesmas igrejas, imagine que por trás delas está o próprio Cristo ressuscitado e glorificado, aquele que se revela aqui nesse texto como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar. De repente, essas igrejas que aos olhos humanos são fracas, ela não parece mais tão fraca assim, por causa daquele que está nela, está presente com ela. Porque, irmãos, o poder do reino do Senhor não depende da força da igreja, da força humana da igreja, dos recursos financeiros e humanos da igreja, mas depende unicamente da autoridade e do poder de Cristo. E foi exatamente isso, irmãos, que os irmãos de Filadélfia precisavam ouvir. Era isso que eles precisavam no contexto dele. Contextos de perseguição, de oposição, de enfrentamento, contexto em que eles talvez fossem poucos, ou talvez tivessem muito pouca influência, como era muito comum naquele período, os cristãos não terem nenhuma influência social. Então eles eram uma igreja sem prestígio, ou com pouca força humana, diz aí o próprio Senhor Jesus, testemunhando de forma verdadeira sobre essa igreja. Então eles tinham pouca força, eles enfrentavam oposição religiosa principalmente aí da parte dos judeus, e eles viviam numa cidade marcada por instabilidade, às vezes até literal, porque era uma cidade constantemente assolada por terremotos. Aquela região vulcânica muitas vezes destruía várias dessas cidades que nós temos aqui, Jesus dirigindo cartas para elas no livro de Apocalipse. Então era uma cidade profundamente marcada por pressões, quer sejam literais, vulcânicas, quer sejam pressões sociais. Aí Cristo então envia uma carta dizendo para essa igreja algo de fato extraordinário: eu sei que você tem pouca força, mas eu estou no controle. Eu estou no controle, ou seja, eu tenho autoridade nas minhas mãos, eu tenho poder nas minhas mãos, e é isso que nós precisamos ouvir. Por que nós precisamos ouvir isso, irmãos? Porque nós vivemos num mundo que valoriza força, visibilidade e influência. Nós estamos na cultura dos números, de mais seguidores, de mais audiência e ibope, de mais poder político, de mais reconhecimento midiático, ou hoje na internet. E a lógica da nossa cultura diz que quem tem mais influência tem mais poder, que quem tem voz tem mais importância, quem tem mais recursos tem mais impacto. E essa mentalidade, queridos, muitas vezes entra para a igreja, invade a igreja, e muitas vezes nós pensamos coisas semelhantes. Nós nos avaliamos por números, somos poucos aqui, somos uma igreja pequena, não temos tanta influência ou nenhuma influência, não temos muitos recursos financeiros ou humanos, etc. E é por isso, irmãos, que é importante nós pensarmos sobre o tema de hoje:
força na fraqueza. Força na fraqueza. O poder de Cristo manifesto na fraqueza da igreja. E hoje nós vamos ver aqui nesse texto, queridos, como que Cristo usa a sua autoridade e poder em favor de sua igreja frágil aqui nesse mundo. E nós queremos com esse sermão encorajar cada um aqui a testemunhar de Cristo, aproveitando as oportunidades abertas pelo Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Uma primeira lição que nós podemos observar aqui nesse texto, irmãos, é que Jesus tem autoridade para cumprir os seus propósitos. Jesus é aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, lhe foi dado no céu e sobre a terra. E aqui ele se identifica como aquele que é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O santo aqui, irmãos, é uma referência a diversas passagens do Antigo Testamento. Isaías, por exemplo, isso acontece diversas vezes em que Deus é chamado de o Santo de Israel. E aqui Jesus está se identificando como sendo o Santo de Israel. Embora a expressão de Israel não apareça no texto, o que está sendo aludido a esse Deus que é o Santo do seu povo. Pensa que aqui é um contexto de uma carta que está falando para uma igreja que era perseguida por aqueles que se consideravam o Israel de Deus, os judeus, a sinagoga de Deus. E aí então Jesus se identifica como sendo o Santo de Israel, aquele que é o Deus que foi adorado por Israel do Antigo Testamento e que agora é adorado pelo verdadeiro Israel, que é agora manifesto na igreja cristã, naquele povo que agora recebeu o Messias, o Cristo que foi prometido. Mas não só isso, ele é o verdadeiro, ele é a testemunha que fala com verdade. Estamos aqui numa carta, num contexto em que esses cristãos eram tentados a negar o nome de Cristo, a não falarem de Cristo, não falarem da palavra de Cristo. E aqui Jesus é aquele que é verdadeiro, a verdadeira testemunha. E ele dá testemunho da igreja de maneira verdadeira, dá testemunho da sinagoga de maneira verdadeira. Ele é o verdadeiro Deus, ele é a própria verdade. Mas não só isso, ele é aquele que tem a chave de Davi. O que é a chave de Davi aqui, irmãos? A chave de Davi era a autoridade para governar a casa de Davi. Isaías faz referência a um mordomo infiel, que Deus diz que vai destituí-lo da sua posição e vai colocar um outro mordomo fiel sobre a casa de Davi. Ele teria as chaves da casa de Davi. Significa que ele seria um mordomo que administraria a casa de Davi e teria autoridade sobre essa casa. E Jesus aqui é o cumprimento perfeito dessa promessa lá, porque lá faz referência a um mordomo humano, que o próprio texto vai dizer que também ele será tirado um dia. Ele não vai permanecer para sempre, mas aqui nós temos o mordomo fiel, que sendo o filho de Davi, descendente de Davi, ele tem a autoridade perfeita sobre a casa de Davi, porque ele é aquele que é prometido a próprio Davi, que se assentaria para sempre no seu trono. Então Cristo se identifica como aquele que tem as chaves. Por que isso aqui é importante, irmãos? Por que é importante vermos como que Cristo tem essa autoridade para cumprir os seus propósitos com o seu povo, na sua igreja? Porque esses cristãos judeus, eles foram excluídos das sinagogas. Veja que o texto mais à frente vai fazer menção às sinagogas, a sinagoga que perseguia esses cristãos. E provavelmente muitos desses cristãos da igreja de Filadélfia eram judeus. E eles foram excluídos da sinagoga. Eles foram excluídos do reino de Davi, por assim dizer. E Jesus está se identificando, eu que tenho a chave. Eles não têm essa autoridade. Eu é quem tem autoridade. E é eu que posso abrir a porta para vocês, e eu posso fechar essa porta para vocês. Então os cristãos que foram excluídos da sinagoga, eles são consolados por Jesus, na certeza de que, embora excluídos por seres humanos, eles não foram excluídos pelo próprio Cristo. E Cristo então é aquele que governa a casa de Davi, e reconhece esses cristãos como sendo o seu verdadeiro povo,
como sendo a sua verdadeira igreja, como sendo a sua verdadeira sinagoga, a sinagoga do Senhor Deus. Mas uma segunda lição que nós podemos perceber aqui nesse texto é que Jesus tem a autoridade para abrir portas para a igreja. Versículo 8. Jesus tem autoridade para abrir portas para a igreja. Olha o que o texto diz: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja que Jesus se dirige a essa igreja dizendo que conhece aquilo que eles estavam fazendo, conhece as ações deles. E ele vai dizer então que ele colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Obviamente isso aqui faz alusão a Jesus como tendo as chaves da casa de Davi. Ele tem as chaves de Davi. E ele vai dizer então que ele abriu uma porta para essa igreja, a qual ninguém pode fechar. E o que esse texto significa, queridos? A cidade de Filadélfia era conhecida como sendo o portão do Oriente, o portão do Oriente. E provavelmente Jesus faz aí uma alusão a esse contexto da cidade, conhecida como um portão do Oriente, por ser ali uma rota de correio, uma rota de comércio, onde o exército muitas vezes também percorria para ir até o extremo Oriente. Essa rota ia culminar lá no porto da cidade de Esmirna. A cidade também era conhecida como a Pequena Atena, devido à quantidade de templos e festivais religiosos, mas parece que esse foi um título dado à cidade bem mais à frente, depois aqui dessa carta ao Apocalipse. Mas é interessante a menção disso, porque mostra como que aquela cidade tinha a função de divulgar a cultura grega para o Oriente. Então era uma cidade que tinha essa oportunidade de comércio, de correio, né? E influência sobre pessoas e viajantes que vinham, entravam e saíam da cidade. E então ela se tornava uma porta para divulgar a cultura grega. E que porta é essa então que Jesus fala que a igreja tem? Certamente não é o portão para o Oriente. Aqui pode ser duas coisas, irmãos. Pode ser um contraponto com o fato de que as portas da sinagoga foram fechadas para aqueles cristãos. E lembra, no contexto, ter uma porta de uma sinagoga, ou como é hoje, de uma igreja, sendo fechada para você, significa que você está fora do reino, está longe do reino, você foi excluído do povo de Deus. E Jesus pode estar dizendo aqui que essa igreja tem a porta do reino aberta para ele, e ninguém pode fechar essa igreja. A igreja tem as portas da salvação abertas. Lá em Atos 14, 27, fala que Deus abriu as portas da fé para os gentios. Os gentios poderiam crer, se arrepender e crer no Senhor, e agora entrar por essas portas do reino, essas portas da fé. Então pode ser uma referência a isso. Aqui no contexto, isso faz todo sentido, porque as portas da sinagoga foram fechadas para aqueles irmãos. Talvez para muitos irmãos, também nosso, hoje no mundo todo, às vezes tem portas fechadas para eles, em alguns grupos religiosos, algumas seitas. Mas Jesus nos garante que Ele nos dá o acesso ao reino. A porta do reino está aberta por aqueles que realmente confessam o seu nome, creem verdadeiramente no Evangelho da graça. Mas também, irmãos, aqui pode ser, e no contexto também faz todo sentido, de que Jesus esteja falando de uma porta para a evangelização. Já que essa cidade era um portão para o Oriente, onde eles poderiam enviar correspondências, poderiam fazer comércio, poderiam divulgar a cultura greco-romana para o Oriente. A igreja era um portão não para divulgar a cultura deste mundo, mas para divulgar o evangelho do reino. E essa porta está aberta. Paulo faz menção à porta
de evangelização, a porta para o evangelismo diversas vezes na sua carta. 1 Coríntios 16, 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 4, a menção, a porta como sendo uma oportunidade de levar o evangelho, de pregar a palavra de Deus. Na verdade, Colossenses capítulo 4, versículo 3, fala de oportunidade de pregar o evangelho. Ele pede para que irmãos orem, para que a porta seja aberta, para que eles preguem o evangelho do Senhor. Qual dessas duas opções é a verdadeira? É a porta do reino que está aberta para aquela igreja, ou é a porta de oportunidade de evangelização que está aberta? As duas coisas fazem sentido no contexto. E como o texto não especifica, talvez a intenção de Jesus fosse essa mesma, de fazer alusão a esses dois sentidos, em que o reino é aberto para eles, e também por esse reino, essa autoridade do reino, eles têm também oportunidade de evangelização. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus diz lá para a igreja, no capítulo 28 de Mateus, para eles irem por todo o mundo, pregando o evangelho, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós podemos ir e pregar o evangelho em todo o mundo, porque Cristo tem toda a autoridade. E Ele é quem dá poder à igreja para ser sua testemunha em todos os lugares, até mesmo em contextos hostis. Então é Ele quem nos abre com a sua autoridade essa porta para a evangelização, para a disseminação no evangelho em todas as partes. Irmãos, quantas portas Deus tem aberto para nós testemunharmos dele? Será que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus coloca na nossa cara? Irmãos, eu falo com vergonha de que em alguns momentos eu falhei como testemunha. A oportunidade estava escancarada, a porta estava escancarada na minha frente. Assim, é o gol aberto, você só precisava chutar e você amarelou. Às vezes a gente faz isso. A gente tem oportunidades o dia inteiro de falar de Cristo para alguma pessoa que está abatida no trabalho, mas nós falhamos. Paulo diz aos Colossenses no capítulo 4 o seguinte: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Algumas traduções dizem aproveitem a oportunidade, o tempo oportuno, né? Essa é a ideia aqui do texto. Aproveitem o tempo oportuno que Deus está dando para vocês, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então aqui aos Colossenses, Paulo diz claramente: sejam sábios na forma como vocês se comportam diante das pessoas. Sejam sábios na forma de agir com as pessoas lá de fora. Aproveitem esse tempo oportuno que vocês têm com elas. Então que quando vocês falarem, a palavra dita por vocês deve ser agradável, temperada com sal, ou seja, a ideia aqui é que seja uma palavra saudável, uma palavra edificante para aquela pessoa, para que saibam como devem responder a cada um. Cada pessoa, nós precisamos responder de uma maneira, irmãos. É como o evangelho, é o mesmo evangelho, é a mesma palavra de Deus, mas aplicada no contexto daquela pessoa, falada no contexto ou numa linguagem que ela entenda. E é isso que Paulo quer, que nós saibamos como falar com cada pessoa. Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso, eu não sou muito bom com palavras. Você está confiando novamente na sua força. Você não está confiando na força do Senhor e na sabedoria que vem do Senhor. Irmãos, mesmo que aquilo aconteça de maneira imprevisível para você, lembra de Jesus que ele disse que nesses contextos em que eles fossem chamados perante tribunais e governantes, eles não deveriam ficar preocupados se eles não tiveram tempo ali de fazer um esboço de estudo bíblico, de sermão, né, de discurso para falar diante das autoridades. Ele falou: não, naquela hora vai ser dado o que falar para vocês. Nesse momento de improviso, sim, vai ser dado para vocês sabedoria. A gente precisa confiar que o Senhor faz isso, que Ele nos dá entendimento, Ele aviva, como diz um hino nosso, aviva a força da memória, para a gente relembrar aquilo que a gente já ouviu diversas vezes na igreja e conseguir falar com essas pessoas. E é por isso, irmãos, que nós devemos orar como Paulo, aqui aos Colossenses, pedindo que Deus abra portas para que a gente possa
evangelizar e falar de Cristo como testemunhas dele. E como que nós podemos então aplicar isso essa semana? Eu quero enfatizar esse ponto aqui do texto, irmãos. Imagina a sua semana à luz dessa passagem. Talvez Deus abra uma porta para você, no seu trabalho, abra uma porta na escola, na família, numa mensagem de WhatsApp, numa conversa inesperada com a pessoa. Talvez a pessoa faça uma pergunta espiritual, relacionada à vida espiritual, ou uma afirmação. Talvez uma pessoa que está com crise na sua vida pessoal, na sua vida familiar, crise no próprio trabalho. Isso é uma oportunidade para você levar a Cristo para ela, uma oportunidade de falar de Cristo. E quando isso acontecer, lembre-se, foi Cristo quem te deu essa oportunidade, foi Cristo quem abriu a porta, deu essa oportunidade para que você falasse dele sem temor. Então o que você deve fazer é, fale com graça, testemunhe com coragem, não negue o nome de Cristo, não se envergonhe do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus, não é você que é o poder de Deus, é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois para os gregos. E talvez, é claro, você se sinta fraco, e saiba, você é fraco, não é você se sente, você é fraco, e quanto mais nós enfatizarmos isso, mais humildes nós vamos nos tornar, irmãos. E a igreja de Filadélfia também era fraca. Jesus diz, vocês têm pouca força, mas eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, porque a força não é nossa, a autoridade não é nossa, a força e a autoridade é a de Cristo, e é nisso que nós precisamos confiar, irmãos. Mas uma terceira lição que esse texto também nos traz é que Jesus tem autoridade para exaltar a igreja. No versículo 9, eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei que venham até você, prostrem-se aos seus pés, reconheçam que eu amo você. Amo você. O que Jesus está dizendo aqui é que aquela sinagoga, aqueles da sinagoga que se diziam sinagoga de Deus, mas Jesus vai dizer, eles mentem, não são, eles são sinagoga de Satanás, são a igreja de Satanás, eles são mentirosos, e quem está falando aqui é aquele que é o verdadeiro, ele é a própria verdade, e dá testemunho da verdade, e ele vai dizer então que farei com que alguns destes se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Aqui obviamente não é prostrar de adoração, irmãos, é prostrar de humilhação e de reconhecimento de que alguém está superior a ele, de alguém colocado em um posto superior, de exaltação. Eles foram humilhados pela sinagoga, eles foram desprezados pela sinagoga. Além disso, os judeus esperavam que no fim dos tempos, os gentios se curvariam diante deles, se curvariam reconhecendo que eles eram o povo de Deus. Aqui Jesus inverte isso. Na verdade, esses judeus aqui que perseguiram a igreja, eles que se curvariam diante daquela igreja composta por gentios e por judeus convertidos a Cristo. Então, irmãos, muitos zombam e desprezam você hoje por causa do Evangelho, mas saiba que um dia, quer essas pessoas se convertam, quer não, elas vão ter que reconhecer perante o tribunal de Deus que você foi amado pelo Senhor, que essa igreja foi amada pelo Senhor porque preservou o seu Evangelho e deu evidências de uma verdadeira fé. Lembra que lá em Malaquias, Deus diz assim para o povo, eu os tenho amado, diz o Senhor, mas vocês dizem, quem nos tem amado? Aqui é uma referência à igreja como amada por Deus, como sendo esse povo escolhido de Deus, e você é parte desse povo, e saiba que um dia todos aqueles que desprezam a igreja, desprezam você como cristão verdadeiro, eles terão que reconhecer que você é amado do Senhor, e terão que se prostrar diante de Cristo, porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Cristo é Senhor, e ao lado do Senhor estará lá a sua noiva, a sua igreja, e esse povo todo,
essas pessoas do mundo inteiro que se rebelaram contra Deus, elas terão que reconhecer que essa noiva é amada do Senhor. Mas uma quarta lição também há no texto. Sei que a gente às vezes faz sermões de 2 ou 3 pontos, né? Mas hoje fui compelido a fazer de 5 pontos, 5 lições. E a quarta lição aqui nesse texto, irmãos, é que Jesus tem autoridade para proteger a igreja, versículo 10 e 11. Você guardou a palavra da minha perseverança. Ou seja, a igreja perseverou, ela não negou o nome, como ele vai dizer aí à frente. Ele não negou o nome dele. Por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui Jesus faz menção, irmãos, ao fato de que no fim dos tempos haverá uma grande provação para o mundo. Aqui alguns associam com a provação, grandes transtornos mundiais, pode ser uma referência a isso, ou pode ser aqui uma referência ao próprio juízo de Deus como provação que vem sobre todo mundo. É no juízo que Deus prova, que Deus examina, escrutina as pessoas e demonstra que elas não perseveraram, que elas não se submeteram a Ele e que elas serão então condenadas no grande juízo final. E Jesus está dizendo que porque eles perseveraram até o fim, eles então também serão guardados desse dia do juízo. Eu entendo que aqui a referência mais provável é esse dia de juízo, em que Deus traz provação, teste para toda a humanidade e demonstra aqueles que são dele e aqueles que não são dele. E Jesus afirma: eu venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então veja que Jesus é aquele que tem autoridade para guardar, proteger a sua igreja. O apóstolo Pedro fala que pelo seu divino poder, nós somos guardados para a salvação que vai se revelar no último tempo. Aqui talvez tenha um contexto da cidade. Lembra que a cidade era constantemente ameaçada por terremotos? Constantemente, às vezes, assolada por esses terremotos, ao ponto das pessoas ali até temerem morar dentro da cidade e preferiam, às vezes, morar no campo para ficarem mais protegidas. Aqui, então, essa provação tem um contexto bastante interessante. E talvez seja por isso que mais à frente o texto vai falar da coluna do santuário, que Deus faria a eles uma coluna do santuário, remetendo a essa ideia de uma firmeza e preservação num contexto de tribulação. Diferente daqueles templos humanos, que quando vinham terremotos, aqueles templos mais bonitos desmoronavam, aquelas colunas de mármore romanas, greco-romanas, quebravam, se rachavam. Por isso que a maioria dessas cidades lá estão em ruínas. Por quê? Algumas foram por causa de guerras, mas muitas delas foram por causa desses terremotos, que continuaram assolando a região, e continuam assolando a região até hoje. Mas Jesus aqui promete que Ele vai nos guardar da provação. Não é de terremotos humanos, ou geofísicos. Não, é da hora da provação, desse grande terremoto daquele dia. E Ele vai nos fazer uma coluna firme do santuário do Senhor. Nada irá nos abalar, nada irá nos remover da presença do Senhor. Mas a quinta e última lição aqui desse texto é que Jesus também tem autoridade para dar identidade à igreja. Olha o versículo 11 a 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus. Dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja que aqui Jesus, como eu já mencionei, ele diz que ele vai fazer com que aquele que vencer seja uma coluna do santuário de Deus.
A ideia da igreja como sendo esse grande santuário, esse grande templo erigido, e nós somos essas pedras vivas. Mas aqui a figura é de uma coluna viva, de pessoas como colunas. E dali jamais sairemos. Irmãos, essa ideia de coluna, ela aparece diversas vezes no Antigo Testamento, ou algumas vezes, por assim dizer, fazendo uma referência ao povo de Deus. Em Êxodo faz referência a essa coluna como representando sacerdotes do povo do Senhor. Lá em Reis, Isaías, o próprio apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2 faz certa menção a isso, da igreja, ou de pessoas como sendo colunas na igreja do Senhor. Se trata de uma ideia de um memorial eterno diante de Deus, de pessoas que têm o nome ali escrito nessa coluna. O Antigo Testamento faz menção a isso, de colunas que tinham nomes de figuras conhecidas do povo de Deus, como um memorial daquelas pessoas na presença de Deus. Mas é interessante então a ênfase que esse texto aqui dá a nome, semelhante ao que já vimos numa carta passada. Essa carta também faz menção a nome aqui 3 vezes pelo menos. Olha só, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o meu novo nome. Ou seja, 3 vezes é mencionado o nome aqui. Isso aqui é uma repetição enfática. Então, ou seja, não podemos deixar passar isso aqui despercebidos diante de nós. Por quê, irmãos? Porque isso aqui primeiro alude ao contexto da própria cidade. A cidade de Filadélfia, ela que recebeu esse nome na sua origem, por causa do rei de Pérgamo, que deu o nome àquela cidade em homenagem ao seu irmão, que foi fiel e leal a ele. Então a palavra Filadélfia significa amor de irmão, mostrando aí esse amor que havia entre eles e como que havia essa lealdade entre eles. Mas depois, no ano 17 depois de Cristo, quase aí 200 anos depois da fundação da cidade, a cidade foi devastada por um terremoto. E o imperador Tibério reconstruiu aquela cidade, ajudou a reconstrução daquela cidade. E ela então recebeu o nome de Neo-Cesareia, ou Nova Cesareia. Lembra, César era o título do imperador, né? Ou Czar, como depois, em alguns contextos mais modernos, começou a se usar, vem da origem do nome César. Então, a cidade teve um novo nome ali, dado pelos próprios cidadãos para ela, Neo-Cesareia, por causa do imperador. Mais à frente, lá um pouco antes aqui do apóstolo João escrever essa carta, a cidade recebeu também o nome de Flávia, em homenagem a Tito Flávio Sabino Vespasiano, que era o imperador, ou mais conhecido como Vespasiano. E ela recebe um novo nome, Flávia. Também era conhecida com o título de Terra Queimada, por causa das cinzas de atividades vulcânicas. Já falei que ela era também chamada de a Porta do Oriente, ou mais à frente, alguns séculos depois, de Pequena Atena. Veja que é uma cidade acostumada com nomes, mudança de nomes, que atribuiu algum tipo de identidade àquela cidade. E quando isso se aplica à igreja, em dizer que essa igreja vai ser esse santuário, essa coluna do santuário, e o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e o meu novo nome estará escrito nessa cidade, significa que é Deus quem dá o nome a nós. Em outras palavras, é Deus quem dá a nossa identidade. A nossa identidade não é atribuída pelo mundo, embora o mundo possa nos rotular, nos chamar disso ou daquilo, é Deus quem nos define, é Cristo quem nos define, é Cristo quem dá a nossa identidade. A identidade é dada, ela não é construída. Hoje você vê as pessoas falando sobre você construir a sua identidade, né? Tem muitos influencers aí dizendo que você tem que construir a sua identidade, criar a sua identidade, né? Mas não, irmãos, identidade ela é recebida. É o Senhor quem nos dá a verdadeira identidade nossa, identidade de filho de Deus, identidade de povo de Deus, identidade de pessoas que estão unidas ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E é nisso que nós precisamos confiar, irmãos.
não identidades dadas por seres humanos, mas a identidade de filho do Senhor, identidade construída com base na nossa fé no Evangelho. Portanto, irmãos, esse texto nos lembra que quem realmente governa a história é Cristo. Não são governos, não são culturas, não são religiões hostis a nós. É Cristo. Cristo é a autoridade suprema que governa a história. E aqui nós vimos hoje 5 verdades sobre essa autoridade de Cristo. Jesus tem autoridade para cumprir os seus propósitos, porque ele tem a chave de Davi. Nada impede o seu plano. Jesus tem autoridade para abrir portas para a igreja, porque ele coloca diante de nós o reino aberto e essas oportunidades de pregação do Evangelho. Jesus também tem autoridade para exaltar a igreja, e aqueles que desprezam o povo de Deus um dia terão que reconhecer que Cristo nos amou. Jesus também tem autoridade para proteger a igreja. Irmãos, não adianta a gente se esconder. Não acha que você vai ser salvo, protegido por se esconder, mudar de endereço? Não, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos preserva. E Ele é aquele que tem o poder de preservar da maior de todas as tribulações. Não é das perseguições desse mundo que vêm e passam, é da grande tribulação, que é o juízo final, que o Senhor vai trazer sobre toda a terra, e Ele tem autoridade e poder para nos proteger do juízo final, proteger aqueles que confiam nele. E por fim, Jesus tem autoridade para definir a identidade da igreja. A nossa identidade, irmãos, não vem do mundo, ela vem do próprio Cristo. Mas, quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que esse texto também é um confronto para nós. Também é um confronto para nós que lemos o texto hoje, embora o texto não tenha nenhuma palavra de crítica para aquela igreja. Uma carta extremamente positiva, diferente da carta que nós veremos no domingo seguinte, que é a carta a Filadélfia, que Jesus não tem nenhum elogio. Jesus aqui elogia a igreja de Filadélfia porque ela guardou a palavra e não negou o seu nome. E isso é um confronto para nós, por quê, irmãos? Porque a grande pergunta que fica aqui é: nós estamos fazendo o mesmo? Porque Jesus não está escrevendo só para a igreja de Filadélfia. Toda a carta termina como? Isso diz o Espírito à igreja de Filadélfia? Não, toda a carta diz às igrejas. Ao escrever para uma igreja, Cristo está ensinando ou se dirigindo a todas as igrejas dele, espalhadas pelo mundo, hoje e sempre. Então a pergunta para nós, que somos as igrejas, é se nós estamos fazendo o mesmo. Será que nós estamos guardando a palavra? Será que nós não estamos negando o nome de Cristo? Queridos, muitas vezes nós queremos portas abertas, só que nós não queremos fidelidade que custe as nossas vidas sociais e profissionais. E muitas vezes tem esse custo. Nós queremos oportunidades, mas nós evitamos confronto do Evangelho, porque o Evangelho confronta as pessoas, confronta a ideologia das pessoas, confronta as mentiras que essas pessoas aceitam. E nós precisamos pregar o Evangelho. E esse confronto vai ser inevitável se você pregar o verdadeiro e puro Evangelho. Muitas pessoas querem influência como igreja, só que não querem carregar a cruz e o sacrifício de realmente seguir a Cristo. Então nós precisamos nos perguntar, queridos, será que nós temos guardado a palavra do Senhor, que é o Evangelho? Nós temos confessado o nome de Cristo como o verdadeiro Deus e Salvador? Nós temos nos calado, será para evitar o confronto com as pessoas? Para evitarmos atrito? Queridos, Cristo não prometeu que a igreja seria poderosa. Ele prometeu que a igreja fiel nunca será abandonada. Você vai ser perseguido, você vai ser desprezado. Muitas pessoas não vão querer mais olhar na sua cara. Mas o mais importante é que Cristo não abandona aqueles que são fiéis à sua palavra e ao seu nome. Então, imagine e contemple esse grande dia que o Senhor Jesus fala aqui nesse texto. Essa cidade eterna, essa Jerusalém celestial que desce do céu e você entre as colunas
desse grande santuário de Deus. Você está lá. E sobre você como coluna está lá o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, o nome do Redentor Jesus Cristo. Pessoas estarão ali que vieram de todo o mundo, pessoas que se consideraram fracas como você e eu. Igrejas pequenas, cristãos desconhecidos, só que servos que foram fiéis, perseveraram, não negaram a palavra de Cristo, nem o nome dele. E nós teremos, então, irmãos, no final da história, a clareza bem evidente diante de nós, que não era a força da igreja, mas o poder de Cristo sustentando o seu povo. É nisso que nós precisamos confiar, irmãos. A força na fraqueza, o poder de Cristo manifesto na fraqueza humana da igreja. Por isso eu convido você a ficar de pé.